Boa noite, amados irmãos. Nós estamos aqui mais uma noite com a graça de Deus, uma noite de celebração, noite de Páscoa. Graças a Deus, graças ao nosso Senhor Jesus, Ele nos revelou o verdadeiro sentido da Páscoa. Que você possa estar vivenciando aí, a Páscoa na sua casa, na sua família. E hoje é um dia que nós vamos estar celebrando com os irmãos. Nós estamos passando aí por momentos, diferentes. Mas com Deus nós vamos vencer, em nome de Jesus. Nós vamos estar lendo a palavra do Senhor em João, capítulo 11, o versículo 25. Diz assim o Senhor: disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Meus irmãos, essa é a nossa confiança. Essa é a nossa Páscoa. Jesus, o Cordeiro único e suficiente que morreu para nos salvar. Vamos estar fazendo uma oração para estarmos iniciando esse culto em glórias e louvor ao nosso Deus. Pai de amor, Pai querido, nós te glorificamos nessa noite, noite de Páscoa, de celebração. Te agradecemos, pois o Senhor nos deu entendimento para entendermos, ó Pai, a tua obra, Senhor, redentora, que o Senhor morreu, Senhor, para nos salvar. O Senhor veio, Senhor, com o teu amor, o teu precioso e grande amor, e nos salvou. Nós te amamos, ó Pai, pois o Senhor nos amou primeiro. Glórias sejam dadas, ó Pai, ao teu santo nome. E aqui nesta noite, ó Pai, clamamos que o Senhor receba, Senhor, os nossos louvores. Somos igreja, Senhor, povo, Senhor, escolhido e comprado, Senhor, pelo teu sangue, espalhados, ó Pai, pelo mundo. E agora nossos irmãos, ó Pai, em comunhão nas casas, nos unimos a Ti nesta noite para Te celebrarmos e para Te bendizermos, ó Pai, e glorificarmos o Teu santo nome. Em nome de Jesus que nós oramos, ó Pai. Amém, Senhor. Nós vamos continuar louvando a nosso Deus agora, cantando cânticos com o nosso irmão Nani Costa. Graça e paz. Vamos celebrar o Rei, o Cristo ressuscitado. Celebrai, Cristo, celebrai. Celebrai, Cristo, celebrai. Celebrai, Cristo, celebrai. Celebrai, Cristo, celebrai. Ressuscitou,
Aplaude ao Deus, o nosso Pai. Glória a Deus. Ele é grande, poderoso. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor. Tuas grandes obras não têm fim. Teus olhos estão sobre mim. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor. Tuas grandes obras não têm fim. Teus olhos estão sobre mim. Grande é o seu amor, derramado em mim pelo Espírito. Conselheiro e amigo fiel, fidedigno em tudo que prometeu. Agradável é sua vontade, perfeita é a sua vontade. Cante com a gente, vai, celebra Ele. Grande é. Todas as obras não têm fim. Os olhos estão sobre mim. Grande é o seu amor, derramado em mim pelo Espírito. Conselheiro e amigo fiel, fidedigno em tudo que prometeu. Agradável é sua vontade, perfeita é a sua vontade. Grande é o Senhor, grande é o Senhor. Tuas obras não têm fim, teus olhos estão sobre mim. Grande é, mais uma vez, grande é o Senhor. Você deixou o povo em casa, ó. Grande é o Senhor. Aplaude a Ele, dando glória. O Senhor, nosso Pai, o nosso Deus, Ele tem vitória para mim, para você, no meio do deserto também, na alegria, na bonança. Sobre mim, e no deserto eu me encontrar, me cercado por egípcios por Faraó, sendo impedido de prosseguir. Eu sei que o seu fogo cairá sobre mim. E me levará em te confiar, e me levará em te confiar. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em tua presença. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando. Prepara-te, tira o pé do chão pra dançar. Por isso eu pulo na presença do Rei. Por isso eu danço na presença do Rei. Por isso eu corro na presença do Rei. Solta a voz e grita. Por isso eu grito na presença do Rei. Quando a noite fria cai sobre mim,
levará e me levará a te confiar, e me levará a te confiar. Então eu direi, abra-se o mar e eu passarei por nome dançando em sua presença. Então eu direi, abra-se o mar e eu passarei por nome dançando em tua presença. Por isso eu vou na presença do Rei. Por isso eu danço na presença do Rei. Por isso eu corro na presença do Rei. Por isso eu grito na presença do Rei. Você pode levantar, dançar na presença do Mestre, dançar na presença do teu Pai, dançar na presença de Deus. Celebre a vida. Amém, amém. Louvado e engrandecido seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Vamos estar abrindo a palavra do Senhor em Gênesis 30, versículo 27. E eu vou ler também aqui o versículo 43. Esse texto fala muito no meu coração e eu queria compartilhar com os irmãos nessa noite. Labão lhe respondeu: ache eu mercê diante de ti, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. Agora versículo 43. E o homem se tornou mais e mais rico, teve muitos rebanhos e servos e camelos e jumentos. Esse texto fala da história de Jacó, um homem que era muito abençoado por Deus, e por ele ser tão abençoado por Deus, abençoou também o seu sogro Labão. E esse texto fala muito no meu coração, porque às vezes a gente pensa que pode agir sozinho, pode trabalhar, pode fazer, pode acontecer, mas nós não somos nada se não tivermos as bênçãos do Senhor. Se nós tivermos as bênçãos de Deus, nós vamos ser prósperos. E realmente nós às vezes inventamos várias desculpas para não entregar o dízimo. Né? Porque está um momento de crise, etc, etc. Mas é nesse momento que a gente tem que ter fé, confiar no Senhor, que Ele é o dono de todas as coisas. Não adianta nada a gente trabalhar, se esforçar, se Deus não estiver conosco, se Deus não estiver nos abençoando. Amém? Então nós vamos passar pelo momento de dízimos e ofertas. E o João Vitor vai colocar, tá, aqui na tela o número da conta da igreja. E você pode também tá ligando para a gente, para algum dos presbíteros, ligando para o pastor. Se você não puder depositar, né, e a gente vai na sua casa pegar o seu dízimo de oferta, amém? Então nós vamos passar por esse momento agora e nós vamos orar em consagração de dízimos e ofertas. Santo Deus, amado, eterno Pai, Deus grandioso, Deus bondoso, ó Deus, que o apóstolo Deus está nos assistindo, ó Pai, nesse momento tão difícil, ó Pai, nos dando fé, nos dando coragem, nos dando ousadia, porque é nesses momentos, ó Pai, que nós provamos, ó Pai, a nossa fé. A nossa fé, ó Deus, é provada nos momentos mais difíceis da nossa vida. E esse é o momento, ó Deus, propício, ó Pai, para o Teu povo estar exercitando a fé no Senhor. Sabendo, ó Pai, que não é momento nenhum, ó Pai, que vai deixar, ó Pai, de o Senhor nos assistir. Deus, que nós possamos, ó Pai, ser fiéis ao Senhor, entregando, ó Pai, aquilo que lhe é devido, os dízimos e ofertas, ó Deus. Abençoe Teu povo, abençoe, ó Pai, para que esse período, ó Pai, não possa afetar, ó Deus, os Teus filhos, que nós possamos sair, ó Pai, mais que vencedores, ó Pai. E que quando essa crise passar, Pai, o Teu povo possa prosperar no nome santo de Jesus. Amém, amém. Vamos louvar a Deus com mais cânticos espirituais.
agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Nós te louvamos, Pai. Nós te adoramos em espírito e verdade. Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, do santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor, e que nós temos somente nele a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Graça e paz, irmãos, abra sua Bíblia, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, e nós leremos os versículos 57 e 58, os dois últimos versículos do capítulo 15, que diz assim: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Porquanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui nessa noite celebrando nesse culto maravilhoso a ressurreição do nosso Senhor Jesus. Há uma alegria muito grande no nosso coração e nós externamos essa alegria através de louvores, a adoração ao nosso Deus. Primeiro porque o nosso Deus vive, o Senhor Jesus está vivo, está sentado no trono, está reinando, e o seu reino é por toda a eternidade, ele tem todo o controle, ele é Senhor de todas as coisas. Essa alegria é que inunda o coração do apóstolo Paulo. Em todas as cartas do apóstolo Paulo, você pode perceber que o apóstolo Paulo ele está alegre, feliz, motivado, porque o Senhor Jesus ressuscitou e o Senhor Jesus, através da sua ressurreição, nos traz efeitos radicais para a nossa vida. A ressurreição de Cristo traz esses efeitos para a nossa existência, para a forma que nós vivemos agora a nossa vida. E é isso que o apóstolo Paulo, por exemplo, ele traz, explicando por todo o capítulo 15, quando ele escreve os Coríntios. O apóstolo Paulo está falando da ressurreição do Senhor Jesus, desses efeitos maravilhosos e radicais na nossa vida. E eu quero compartilhar com você
vendo nesse capítulo o que o Senhor Jesus proporcionou para nós através da sua ressurreição. Então, o primeiro problema que foi resolvido através da ressurreição do Senhor Jesus foi o problema da morte. De uma vez por todas, o Senhor Jesus, através da sua ressurreição, ele resolve definitivamente o problema da morte. E o efeito radical disso vem até nós, e nós vivemos agora através dessa verdade. Porque a palavra de Deus nos diz que a morte entrou no ser humano através de um só homem, Adão. Através de Adão, a morte entrou como uma maldição na nossa vida. É o que alguns teólogos chamam de a picada do escorpião. Não tem jeito, você não tem como escapar. A morte agora é uma sentença na vida do ser humano. E o Senhor Jesus, ele, em todo o seu ministério, ele demonstra para os seus discípulos que ele tinha poder sobre a morte. Jesus, ele, através do seu poder sobre a morte, ele ressuscitara, por exemplo, a filha de Jairo. E você lembra muito bem, a filha de Jairo estava doente quando Jairo vai se encontrar com o Senhor Jesus e pede para que o Senhor Jesus vá até a sua casa para curar a sua filha. No meio do caminho, Jairo recebe a notícia terrível: sua filha tinha morrido, que não precisaria mais agora incomodar o mestre. Mas o Senhor Jesus vai à sua casa e ele ordena que aquela menina se levantasse. Na verdade, Jesus, ele fala com as pessoas que estão ali naquela casa: olha, vocês não precisam ficar preocupados, porque essa menina, ela só está dormindo, eu vou lá acordá-la. Jesus trata a morte simplesmente como um sono. Jesus, ele vai lá e dá uma ordem e o espírito dessa menina volta e ela volta a viver. Você também deve lembrar que o Senhor Jesus, ele ressuscitara o filho da viúva de Naim. Nesse outro momento, o Senhor Jesus parte em direção a esse lugar, onde haveria esse sepultamento. Quando Jesus chega à porta da cidade, vem essa procissão, trazendo o corpo desse rapaz que estava morto, e Jesus, ele para essa multidão, e Jesus dá uma ordem para que esse jovem se levantasse. Esse jovem se levanta com vida e ele retorna para a sua casa, normalmente. Você também se lembra da ressurreição de Lázaro, e aparentemente aos olhos humanos, essa foi a mais complicada, porque Lázaro já estava morto e já era o 4º dia do seu sepultamento. Havia uma crendice dos judeus que até o 3º dia, quando uma pessoa morria, o espírito dessa pessoa ficava por ali, então poderia acontecer alguma coisa. A palavra de Deus fala que Jesus chega à casa de Marta e de Maria, já era o 4º dia que tinham sepultado Lázaro, e Jesus, ele fala para Marta: Marta, tira a pedra, remove a pedra, e ele dá uma ordem para que Lázaro saísse do túmulo. E a palavra de Deus fala que imediatamente Lázaro, ele aparece na frente de Jesus, vivo. Depois de 4 dias, o seu corpo já exalava odores terríveis. Jesus já demonstrava para a multidão que acompanhava, para os seus discípulos, que ele tinha todo o poder sobre a morte. Ele dava uma ordem e a morte recuava. Ele dava uma ordem e a vida retornava ao corpo. Mas, da mesma forma que Jesus tinha poder sobre a morte, as pessoas que eram ressuscitadas pelo Senhor Jesus não tinham a situação da sua vida resolvida totalmente. Porque da mesma forma que Jesus ressuscita a filha de Jairo, ressuscita o filho da viúva de Naim, que ressuscita Lázaro, essas 3 pessoas voltaram a morrer. Essas 3 pessoas experimentavam novamente a experiência da morte. E é na ressurreição do Senhor Jesus que agora ele dá por decreto que a morte foi vencida. Da mesma forma que o apóstolo Paulo fala no capítulo 15, que na mesma forma que a morte veio por um homem, também
por um homem veio a ressurreição dos mortos. Da mesma forma que a maldição entrou no ser humano através de um homem, agora a quebra dessa maldição vem através do Senhor Jesus. A palavra de Deus fala que todas essas pessoas que o Senhor Jesus ressuscitou, a filha de Jairo, filho da viúva de Naim, o próprio Lázaro, eles voltaram a morrer porque eles viviam em pecado e o pecado fazia parte da vida deles. A palavra de Deus fala que o aguilhão da morte é o pecado. Enquanto o ser humano vive em pecado, a morte está sobre a vida dele. Mas veio o Senhor Jesus, aquele que a morte não pôde contê-lo, porque não havia pecados no Senhor Jesus. O Senhor Jesus foi morto pelos nossos pecados. O Senhor Jesus tomou sobre si os nossos pecados, mas ele não tinha pecado. O aguilhão da morte não podia contê-lo. E a palavra de Deus fala que ele ressuscitou ao terceiro dia, quebrando assim essas cadeias da morte, e ele tomou a chave da morte e do inferno, e agora o Senhor Jesus, em sua ressurreição, ele nos dá agora uma nova esperança. Primeiro, que muitos de nós não morreremos. A palavra de Deus fala no versículo 51 e 52 que muitos de nós não morreremos, não experimentaremos a morte mais, mas naquele grande dia que o Senhor Jesus voltar, nós seremos transformados. Há uma esperança maravilhosa que talvez alguns de nós não experimentaremos a morte, mas seremos transformados. Mas ainda há mais uma outra esperança para nós através da ressurreição de Cristo. É que mesmo os nossos irmãos, aqueles que entregaram a sua vida a Jesus, aqueles que receberam Jesus como Senhor da sua vida, no dia do Senhor Jesus, quando o Senhor Jesus voltar, eles ressuscitarão e os seus corpos agora serão glorificados, revestidos de incorruptibilidade, e nós viveremos com corpos glorificados eternamente. Esse é um efeito eficaz da ressurreição do Senhor Jesus, e é por esse efeito que o apóstolo Paulo vivia, e é por isso que Paulo fala, olha, eu não me preocupo com a minha vida, porque morrer para mim é lucro, e viver para mim é Cristo Jesus. Paulo, ele tem tanta tranquilidade de falar de morte, porque ele sabe que agora, através da ressurreição de Cristo, a morte não pode contê-lo mais. Ele pode, por algum instante, parar de respirar, fechar os seus olhos, mas a eternidade já está no coração dele. No dia do Senhor, ele será agora ressuscitado e viverá com seu corpo glorificado eternamente. A morte não pode nos matar mais. A ressurreição de Cristo Jesus foi a sentença cabal da morte da morte. Agora a morte não tem o poder mais sobre a minha vida e sobre a sua vida. A morte não tem a última palavra, porque Cristo ressuscitou. A vida e a morte estão nas mãos do Senhor. Então o apóstolo Paulo, ele está feliz e alegre, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do Senhor Jesus. E Paulo tem que ficar alegre, Paulo tem que glorificar a Deus, Paulo tem que dar graças a Deus como eu e você, porque através da ressurreição do nosso Senhor Jesus, agora nós não precisamos ter medo mais da morte. Agora, nós em Cristo Jesus, nós temos a certeza da ressurreição dos nossos corpos e nós viveremos eternamente. Aquilo que trouxe tanto sofrimento ao ser humano, que foi causa de preocupação para tantos filósofos por todas as eras, a questão da morte foi resolvida na cruz do Calvário e na ressurreição do Senhor Jesus no terceiro dia. Essa é a primeira realidade e o primeiro efeito da ressurreição da nossa vida. Mas Paulo, ele prossegue no capítulo todo, no capítulo 15, falando que não somente esse efeito da ressurreição do Senhor Jesus vem sobre nós, mas tem um outro efeito. O outro efeito é que agora, eu e você, podemos viver por essa vida, vivermos por essa terra,
da forma que ele diz no versículo 58, de forma firme, inabalável e sempre abundante na obra do Senhor. E por quê? Porque o apóstolo Paulo fala que agora eu posso confiar e ter certeza das palavras do Senhor Jesus. Se você está lembrado, o Senhor Jesus, quando estava indo para ser entregue e ser morto, ele reúne os seus discípulos e Jesus tem uma grande conversa com os seus discípulos. Uma delas é, o Senhor Jesus disse que iria morrer, mas iria ressuscitar. E assim o Senhor Jesus, na sua ressurreição, ele cumpre a sua palavra para com seus discípulos. Jesus tinha dito a seus discípulos que ele iria morrer, mas não os deixariam órfãos, eles não ficariam sozinhos. Jesus cumpre novamente a sua palavra, porque Jesus ressuscita e Jesus vai de encontro a seus discípulos. Jesus é o que conforta o coração dos seus discípulos, dizendo assim: olha, eu estive morto, mas eu estou vivo. Jesus também, eu posso confiar na palavra do Senhor Jesus, porque através agora da morte, da ressurreição do Senhor Jesus, e principalmente da ressurreição, é que eu tenho agora a certeza que o céu é uma realidade. O Senhor Jesus tinha dito para os seus discípulos que ele iria preparar um lugar, e quando estivesse pronto esse lugar, ele voltaria para nos tomar para si mesmo. E Jesus, ele volta agora, ele volta dos mortos, ele ressuscita, e agora ele, mais uma vez, ele cumpre com a sua palavra. A palavra de Deus fala que todos nós, possivelmente, passaremos pela morte. Todos nós, possivelmente, como disse agora há pouco, alguns não passarão, porque eles ouvirão o soar da trombeta do Senhor e se encontrarão com o Senhor Jesus nos ares e terão seus corpos transformados. Nós cremos nisso, mas a realidade é que a maioria de nós iremos passar pela morte, mas o Senhor disse para nós, disse para os seus discípulos que eles seriam ressuscitados. E nós podemos viver por essa vida agora, cheios da graça do Senhor, glorificando o nome do Senhor, porque os efeitos da ressurreição chegaram até nós, e nós temos convicções, uma convicção firme, de que agora, não somente eu não preciso ter medo da morte, eu não somente preciso agora confiar, mas eu devo confiar nas promessas do Senhor Jesus, porque elas são verdadeiras. Eu posso confiar na palavra do Senhor Jesus, porque elas se cumprem cabalmente. E é por isso que o apóstolo Paulo, ele diz: irmãos, portanto, através de toda essa verdade, através dessa realidade da ressurreição do nosso Senhor Jesus, é que nós podemos viver firmemente diante de Deus. Nessa noite eu quero encorajá-lo a tomar posse dessas verdades, a tomar posse no seu coração dos efeitos radicais da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, e que você agora possa viver confiante nas promessas do Senhor, confiante que a palavra do Senhor nunca volta atrás, todas as palavras do Senhor Jesus vão se cumprir. O céu e a terra pode passar, mas a palavra do nosso Senhor não passará. E é isso que o apóstolo Paulo fala assim: desta forma eu posso viver de forma firme, inabalável e sempre abundante na obra do Senhor. É confiando nas promessas do Senhor e crendo nessa realidade da salvação, é que eu vivo e passo por essa existência. Apesar das lutas e tribulações, das adversidades, dos problemas, eu vivo firmemente confiando na palavra do Senhor. Eu sou inabalável, porque as promessas do Senhor habitam em mim, e elas se cumprirão, e eu sou sempre abundante na obra do Senhor, porque a sua palavra, que enche o meu coração de alegria, de paz, me fortalece de tal forma que eu me torno útil na obra do Senhor. Eu creio nas promessas do Senhor, eu creio na ressurreição, e nós vivemos por essa verdade. Nessa noite eu quero orar com você. Eu quero orar para que nesta noite que nós celebramos a ressurreição, essa ressurreição seja algo real na sua vida.
essa ressurreição não seja algo que aconteceu historicamente há 2000 anos atrás, mas que essa ressurreição venha fazer com que os seus efeitos sejam eficazes na sua vida hoje, para que você possa viver uma vida firme, abundante e inabalável. Eu quero orar com você nesse momento. Pai querido, Deus de amor, de graça e misericórdia, nós ficamos felizes nessa noite, porque a verdade da Tua palavra nos confronta e nos encoraja. E nós nos deparamos, ó Deus, nesta noite, ó Deus, diante dessa verdade transformadora, essa verdade que muda a nossa forma de viver. E queremos, ó Deus, tomar posse nessa noite da salvação, tomar posse, ó Deus, desde já da ressurreição, porque o Senhor em Cristo Jesus, ó Deus, já nos deu vida eterna e vida abundante. A morte já não é um problema mais para nós, a morte já foi vencida lá na cruz do Calvário, a morte já foi decretada, a falência dela na ressurreição do Senhor Jesus. E queremos, ó Deus, nessa noite, termos como verdade para nós, ó Deus, as palavras e as promessas do Senhor Jesus. Que o Senhor faça-nos confiar em Ti, ó Deus, que o Senhor nos faça andar por Sua promessa e as Suas palavras, porque as Suas palavras nunca cairão no descrédito. As Suas palavras, ó Deus, se cumprirão, as Suas promessas, ó Deus, se tornarão realidade, e vivemos por essa realidade, e queremos, ó Deus, viver essa vida que o Senhor nos deu, de forma, ó Deus, inabalável, vivermos firmemente, ó Deus, confiando no Senhor, e sempre abundantes na obra do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus que nós oramos, amém e amém, Jesus. Essa canção se chama Na Contramão do Mundo, minha, Nani Costa. Vai lá no YouTube, Na Contramão do Mundo, Nani Costa. Clipe, tá lindo, vai lá, tá te esperando. Compartilha também, por favor, amém? Pensamentos se tornam os meus atos definem meu caráter escreve o meu futuro. Aprendi que hoje sou nova criatura, por isso eu vou crucificar a minha carne, vou correr na contramão do mundo. Sem santificação ninguém verá Deus. Jesus nos pediu pra seguir os passos seus. Me ajude a ser fiel. Eu quero ser santo, pois quero te ver. A tua vontade é o meu maior prazer. Tão grande é o bem que o seu amor me faz. Preciso ser fiel. Ter parte com o mundo já não quero mais. A velha criatura ficou pra trás. Agora o meu alvo é o seu coração. Me
Amém. Vamos orar. Estamos encerrando nosso culto dessa noite. Que o Senhor Jesus abençoe sua vida, abençoe sua casa, te dê uma semana cheia de paz, de alegria do Senhor. Feche seus olhos, vamos orar. Deus querido, Pai amado, nós agradecemos por esse tempo que nós estivemos, ó Deus, aqui cultuando ao Senhor e pedimos que agora o Senhor nos dê uma semana maravilhosa, que o Senhor, ó Deus, esteja com a tua mão sobre toda a tua igreja, guardando, abençoando, livrando-nos de todo mal, em nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre toda a família de Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Deus abençoe sua vida. Amém.